Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas. Esse é o Tá Com Elas. O meu nome é Tainá Paul Rosneck, eu sou coach de relacionamento especialista em reprogramação mental. E no tema de hoje, eu queria bater um papo com vocês. Esse é o nosso primeiro podcast. Palmas. Vamos ver se eu consigo colocar palmas aqui no programa, senão vai ser a minha mesmo. Não quero fazer edição, não quero cortar. Vocês vão ouvir o que tá vindo do meu coração, tá bom? Porque é assim que eu funciono. Eu queria falar no tema de hoje um pouquinho sobre a autoobservação, né? A autoobservação eu vou trazer uma experiência minha que eu compartilhei há uns dias atrás no Instagram. Aliás, para quem não me segue, meu Instagram é THAYNAS, Tainás. Vai lá e me segue para a gente se conhecer. Eu converso muito com as minhas seguidoras, viu? Não fique com vergonha se você está me ouvindo. Pode mandar mensagem se você tiver alguma dúvida ou quiser só bater um papo, eu vou responder você. Para quem não me conhece, eu sou geminiana, eu gosto de falar pouco. Mentira, falo pra caramba. E vamos lá, no tema de hoje eu queria falar sobre autoobservação. Era uma situação que aconteceu comigo, como eu já disse, né? Eu precisei parar e olhar para dentro de mim, né. Depois que eu tive o meu segundo filho, o Ben, ah, eu já estou nesse processo de maternidade desde 2018, né, só quem é mãe sabe, né, só sabe como é que é esse esse renascimento, né. A gente renasce, a gente se redescobre, a gente perde a identidade, e comigo não foi diferente. Então, depois do meu segundo filho, eu comecei a observar que dentro de casa, eu e meu marido, a gente estava tendo conflitos pequenos, mas que eram mais recorrentes, né. E é claro que de primeira a gente pensa que a culpa é do outro, né, a culpa é do outro, é o outro que não me ouve, é o outro que não me escuta, acaba se colocando um pouquinho, né, no papel de vítima. Eu gosto muito de falar sobre, os papéis de vítima, eh, papéis de salvadora, da salvadora, porque todas nós vamos, transitar nesses papéis, tá. Mas o que não pode acontecer é a gente permanecer, eu sempre falo isso lá na minha rede social. E, enfim, a gente começou a ter esses pequenos conflitos, umas besteirinhas aqui, falta de paciência. E eu parei um dia e, pra ser bem sincera, pensei: "Caraca, não tô me suportando. Nem eu tô me aguentando". E fiz essa autoanálise, comecei a fazer uma reflexão da minha vida, por que que eu estava me sentindo daquela forma. Eu estava me sentindo muito dependente, eu sempre trabalhei desde os meus 15 anos de idade, então foi uma fase muito delicada para mim. Me colocar nesse papel de vulnerável, né, muita gente acha que ser vulnerável é sinônimo de fraqueza, de fragilidade, e não é, né, principalmente dentro do casamento. Muito pelo contrário, eu acho que quando a gente, está se sentindo vulnerável, é um sinônimo de ser forte, né, é expor mesmo que naquele momento, você precisa talvez até de um suporte. E isso é muito nobre de quem se coloca nesse papel sem medo. É difícil também. E, eu fiz essa análise, identifiquei que eu precisava sair, daquele momento, daquela situação que eu estava vivendo. Conversei com meu marido, falei: "Olha, eu acho que eu tô entendendo o que está acontecendo, na verdade eu sinto que sou eu sinto que eu preciso de ajuda, eu preciso colocar para fora algo que está dentro de mim que nem eu sei o que que é, eu preciso entender que esse é o momento da maternidade e meus filhos, para quem conhece, nossa, meus filhos são a minha vida, assim, a minha vida. Qualquer coisa pode acontecer comigo, mas com os meus filhos, porra, eh, eu acho que eu tenho um autocontrole, assim, bom, assim, para muitas coisas, sabe. Mas
Se quiser me desestabilizar, hum, são os meus filhos, né. E, mas aquele era o meu momento de compreender que a maternidade ela leva um tempo, né, gente. A gente precisa ser paciente, não é da noite para o dia. E aí, às vezes, você ouve existe uma pressão muito grande, né, da sociedade. Hoje em dia, dizer que você está cansada, que você se sente exausta, nossa, é um absurdo, você não pode se sentir cansada. Principalmente para quem decidiu ser mãe. "Pô, tu não decidiu ser mãe?" Eu ouço isso de muita gente, inclusive de gente próxima, tá. "Pô, mas tu não queria ser mãe?" "Sim, mas e você?" Eu falo eu falo na cara das pessoas: "Mas e você que escolheu o seu trabalho, estudou para entrevista e tá aí reclamando do seu trabalho?" Sim, a gente cansa, gente, nós somos seres humanos, né. E eu faço esse exercício diariamente, né, eu me dou esse direito de às vezes, estar um pouco mais para baixo, mas eu também, ao mesmo tempo, eu me puxo, porque eu não me dou o direito de ficar para baixo por muito tempo, tá. Isso é uma coisa que sim, que eu faço, porque se a gente fica muito lá embaixo, é como eu uso a metáfora, né, de estar dentro de um poço, ou então cavando um buraco. Cada vez que você se afunda nesse buraco, fica mais difícil de você sair dele. Então eu não me permito estar nesse buraco por muito tempo. Então, eh, voltando, né, ao ao assunto dessa observação que eu fiz em mim mesma, eu conversei com meu marido e ele topou na hora, então por isso é que é muito importante a gente encontrar um parceiro que vai estar na mesma página que a gente. Ele topou na hora, falei: "Vamos embora, vamos fazer uma terapia de casal, acho que vai ser legal". Eh, e super funcionou, nós fizemos algumas sessões de terapia, já foi fundamental para que a gente pudesse reconhecer até ele mesmo, né, acabou: "Poxa, legal, eu posso também mudar em algumas coisas". Eu sou super fã da terapia, tá, tem gente que diz que não funciona, mas para mim, eh, é muito importante. Eu já ouvi muita gente falar assim: "Ah, eu fiz 1 ano de terapia, mas, no dia seguinte ou no ano seguinte, continuou, eu voltei", enfim. Mas a gente precisa estar sempre olhando pra gente, né, a gente precisa fazer essa manutenção, a gente não pode deixar de olhar para nós mesmas, né. E é isso, funciona com a nossa saúde, funciona com a nossa parte espiritual, mental, é isso, a gente não pode se abandonar. Mas o mais importante, que eu quero falar para vocês, é que muitas vezes a gente tá, assim, dentro de uma relação, apontando o dedo um para o outro, e pode ser que às vezes o problema esteja com a gente mesmo, né. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Eu costumo dizer que em uma relação não existe o que está certo e o que está errado, né. A gente não tem que focar nos problemas, a gente precisa sempre estar focando na solução, solução, beleza, a gente tem esse problema aqui, como é que a gente vai resolver? Vem cá, se vai com seu marido para a cama, num momento só de vocês à noite, antes de dormir, segura a mão dele, como é que a gente vai resolver esse problema? Isso aqui está acontecendo, vamos encontrar a solução. Isso funciona demais, assim, para minha vida e para a vida das pessoas que eu presto, consultoria, que eu converso. E eu convido você a fazer esse teste no seu relacionamento, no seu casamento, caso isso esteja acontecendo com você, caso você esteja passando por um momento de conflito com seu parceiro, tenta fazer isso. Faz uma autoanálise antes de apontar o dedo para ele, dizer que ele não te escuta, é uma super cobrança dentro do relacionamento. Faz esse teste, eu tenho certeza que vai que vai gerar um resultado, bem significativo, viu. E é isso, muito obrigada por ter me ouvido até agora, eu adorei compartilhar as minhas reflexões e o que eu acredito e o que eu coloco em prática também na minha vida, porque
tudo que eu passo para vocês na minha rede social não é o que eu aprendo só em livros, é o que eu aplico para minha vida. Então, eh, eu tenho certeza que vai gerar resultados, mesmo que sejam diferentes, resultados positivos na sua também, viu. Foi um prazer estar com você hoje. Um beijo grande, muito amor.